Salve galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Nutrindo e hoje eu irei nutrir vocês com informações apocalípticas sobre a carreira de nutrição. Não é IA, não é a inteligência artificial que vai acabar com a profissão do nutricionista, mas sim os medicamentos emagrecedores, as famosas canetas. E aí, será que as canetinhas elas vão acabar com a nossa profissão? Fica aqui nesse vídeo que eu vou dar a minha opinião. E se você é nutricionista ou estudante, eu vou te dar um conforto no coração e explicar como se sobressair nessa guerra química de canetas emagrecedoras. Vamos lá. Eu ouvi pela primeira vez sobre o famoso Mounjaro o ano passado, mais ou menos em janeiro, fevereiro. Eu não dei a mínima. Fui seguindo minha conduta nutricional, até que então, final de 2025, né, o ano passado, finalzinho, deu um boom. Começou a ter muitos casos de pessoas utilizando por conta própria, ou vindo de médicos, enfim, eu fui pesquisar e realmente teve um boom muito grande. A gente sabe que a obesidade hoje em dia é uma das principais pandemias do mundo, cerca de 2 bilhões de pessoas estão acima do peso hoje em dia, e que a maior demanda nesse rumo, na nutrição ou na academia, enfim, são pessoas querendo emagrecer. Essa é a principal demanda. Depois disso, a gente vê aí mudança da composição corporal, com ganho de massa muscular, depois vem aí nutrição esportiva, alto rendimento, mas o carro-chefe da nossa profissão é o emagrecimento. E você parando para pensar, para estudar, é bizarro o potencial que essas canetas têm. Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui sobre a parte fisiológica, de uma maneira superficial, sobre essas canetas. Primeiro nós tínhamos os análogos simples dos hormônios incretinas, que são os hormônios secretados no nosso sistema gastrointestinal, que seriam o GLP-1 e o GIP. O primeiro que veio aí, veio o Ozempic, que era o análogo simples do GLP, hormônio semelhante ao glucagon, peptídeo semelhante ao glucagon, que é a semaglutida. E os principais fármacos, empresas desses hormônios, desses análogos simples do GLP-1 são o Ozempic, o Wegovy, entre outros. Acho que são essas duas principais que todo mundo conhece. Só que muitos efeitos adversos estavam acontecendo. O principal deles, dessas semaglutidas, que é o efeito muito grave de um enjoo. As pessoas não se sentiam um enjoo muito grande, olhavam para a comida com uma repulsa, a vontade de vomitar, de gorfar, enfim, gorfar. E esses efeitos indesejáveis muitas vezes afastavam os pacientes. Então não era uma coisa que, teve um boom, mas ainda assim não era uma coisa tão que fazia as pessoas recorrerem, sabe, meio que pagar o preço para emagrecer com isso. Só que aí depois evoluíram, aí vieram os duplos análogos, e somado ao GLP-1, nós tivemos o GIP, polipeptídico insulinotrópico dependente de glicose. E os efeitos adversos também estavam os enjoos, também estão os enjoos, mas muito de forma sutil, muito de forma leve, aguentável. Então a pessoa olha para a comida e não tem uma repulsa tão grande assim, só não dá vontade de comer. Então o que esses medicamentos, esses fármacos fazem? É a famosa tirzepatida, o famoso Mounjaro. O que basicamente acontece com os pacientes que tomam? O retardamento do esvaziamento gástrico, ele também diminui a secreção do glucagon e potencializa a secreção da insulina. Ou seja, ele diminui a glicose no sangue, evita a secreção do glucagon, isso retarda o esvaziamento gástrico, promovendo maior saciedade, promovendo maior tempo de, digamos assim, de não alimentação, né? O famoso, você não está comendo, logo você vai emagrecer indiretamente por isso. E os efeitos são muito potenciais. Eu vou deixar esse artigo aqui
Só para vocês terem uma ideia, a bariátrica ainda assim continua sendo o principal interventor cirúrgico que é capaz de promover uma perda de peso de 25 a 35% do peso. Já a semaglutida varia entre 10 a 15%. Já a tirzepatida varia de 15 a 20% e, a depender dos estudos aí, até 25%. Esses estudos que são financiados pelas próprias empresas farmacológicas. Então você não, né, você duvida dos resultados ali, né, que eles acabam puxando a sardinha pro lado deles. De qualquer forma, é o seguinte, há sim uma perda considerável de peso, pensando a longo prazo, com o uso das canetas emagrecedoras, chegando aí a 20% de perda de peso com o famoso Mounjaro, que é a tirzepatida. Só que muitas vezes as pessoas não pensam na composição corporal desses fármacos. Todos os estudos levam apenas em consideração a perda de peso, o famoso IMC, mas não levam em consideração a composição corporal, ou seja, a perda de massa magra, a perda de massa livre de gordura. E esse é o principal fator de atuação para nós como nutricionistas. Eu tive que fazer uma pausa aqui, que tive que atender aqui de última hora. Então é o seguinte, essa é uma realidade que já aconteceu. O que a gente pode fazer para driblar isso? Primeiro de tudo que eu quero assegurar com vocês, deixar vocês confortáveis, que ainda assim as pessoas precisam de um nutricionista, porque elas uma hora vão ter que fazer o desmame, parar com o uso do medicamento, e a gente tem que focar sempre na qualidade de vida, nos hábitos alimentares saudáveis, a mudança de hábitos alimentares. Não adianta, se você não mudar sua alimentação, se você não ter uma dieta, assim, uma estratégia nutricional, você só vai ficar vivendo de efeito sanfona. Vai parar de tomar medicamento, vai voltar a comer e vai engordar mais do que você estava antes. Fora isso é que você pode perder a massa muscular. Como eu falei nesses estudos, ele não leva em consideração fatores como massa livre de gordura, composição corporal como um todo, bioimpedância, método DEXA, não. É só o peso na balança e IMC, e esses fatores ficam de fora, e ainda mais para pessoas de terceira idade, com mais risco de desenvolver sarcopenia, perda de força muscular, perda de massa muscular, a gente precisa atuar com uma boa alimentação. O que é outro fator que a gente pode driblar? Fora essa necessidade que ainda continua, sim, fazendo parte das pessoas que fazem o uso da tirzepatida, desses fármacos, é que nós, como profissionais, a gente pode atuar com diferentes públicos. O público mais jovem, que é o que bastante atende hoje em dia, dificilmente vai recorrer a esses fármacos. É mais pessoas mais velhas, mais adultos, homens e mulheres bem mais velhos. E focando nessa parte do público mais jovem, adolescente, adulto, ali perto dos 20, 30 anos, esses sim são os públicos que querem fazer uma mudança mais consciente, uma mudança mais natural, uma mudança que é um pouco mais lento, entre aspas, porém os resultados são mais duradouros, eles sempre pensam a longo prazo. Então a minha cartela de pacientes hoje em dia, majoritariamente, são compostas por pessoas mais jovens, pessoas e adultos mais jovens. E eles sim abraçam a nossa causa. Outra coisa que a gente pode fazer também não é só focar num nicho só, no nicho de emagrecimento. Eu atuo também da parte de nutrição esportiva e alto rendimento. Hoje eu sou atleta amador de fisiculturismo, hoje eu faço aulas de bike, eu corro, enfim, eu estou sempre movimentando, sempre procurando o esporte, uma atividade física como meio de evolução. E você tendo essa parte prática, não só vivendo da teoria, você se destaca nesse meio. Não fica sendo um nutricionista só da teoria, não seja nutricionista de teoria, seja nutricionista da prática também. Faça alguma coisa, teste, tá bom? Isso vai fazer você ser um pouco mais diferente. Como eu já falei aqui nos outros meses, se você pegar meu mês de faturamento de janeiro, não foi um mês ruim para a guerra química hoje em dia. Então, se vocês lembrarem, meu faturamento de janeiro foram 20 mil, um pouquinho mais de 20 mil. Logo, essa guerra das canetas não me afetou, porque eu continuo promovendo a alimentação saudável e sustentável, diversificando meu público, diversificando meu nicho de atuação. Mês a mês, mês de fevereiro
Claro que foi, caso do carnaval, foi muito menos, 50% menos que em comparação com janeiro, mas em março agora já foi um pouquinho melhor do que foi em fevereiro. Se eu comparar com o ano passado, nossa, foi muito melhor que o mesmo período de março do ano passado. Tá tendo uma evolução aqui no meu consultório e eu não vejo uma queda das minhas consultas, do meu faturamento por causa desses medicamentos. Não sei se seria diferente se fosse alguns anos atrás, não sei se seria diferente, acredito que sim, mas como já me formei já nesse meio, né, das canetas, nesse boom que teve, por enquanto não está me afetando. Vejo sim que alguns pacientes meus que já passaram comigo, hoje em dia não passam mais recorrer a essas canetas, sabe? Mas eu vejo, galera, eu vejo nítida a mudança, assim, quando as pessoas param de tomar. De verdade mesmo, isso não me abala porque o meu caminho, o nosso caminho, é um caminho que é mais árduo, mas o resultado ele é mais consistente, ele é mais duradouro e não compromete tanto a massa muscular quanto as pessoas que recorrem aos medicamentos. E eu vejo essas pessoas que hoje em dia não passam comigo mais, já passaram e resolveram ir pelo caminho mais fácil, né? Porque, assim, para pessoas que têm obesidade, grau 1, 2 e 3, pô, excelente o uso desses medicamentos. Eu não sou contra eles. Só que tá tendo uma supervalorização, né? O pessoal tá utilizando como atalho, né? Não vamos ser hipócritas de falar que não está sendo utilizando como atalho. Tem pessoas jovens hoje em dia utilizando, tem pessoas que realmente não precisam com MC levemente sobrepeso, que, pô, uma dieta, treino resolveria. Mas não, todo mundo quer o resultado mais fácil, acaba comprometendo a massa muscular. Então, eu não me preocupo com isso, porque o nosso caminho, voltando aqui, o nosso caminho é mais árduo, mais trabalhoso, mais sacrificante, entre aspas, mas é o resultado duradouro que dificilmente você vai perder sua massa muscular e dificilmente você vai ter um reganho. Então, sim, a gente tem que ser valorizado, nossa profissão é a profissão, continua sendo a profissão do presente e a profissão do futuro. Só que a gente tem que ser bons profissionais, a gente tem que não só viver da teoria, mas ver a prática também, colocar em prática a gente tem que ser pessoas que são exemplos para os nossos pacientes. Temos que ser as pessoas que bebam água, temos que ser pessoas que fazem dieta, pessoas que praticam atividade física, que têm bons hábitos. E eu falo isso, mas eu não levo isso como um peso, porque eu já era assim. Foi por isso que eu resolvi escolher nutrição. Mas também tem gente aí que já é formada que, pô, não sei porque resolveu fazer nutrição se não vive a nutrição, se não gosta de se alimentar, que bebe refrigerante todo dia, que bebe álcool todo final de semana. Tem pessoas que não sei, que não, vejo alguns colegas que, cara, não sei, que você está fazendo a nutrição que você não representa. Na minha opinião, você não representa a nutrição, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Concluindo aqui, sim, as canetas, elas são realidade, sim, as pessoas estão recorrendo a elas, sim, as canetas são ferramentas, mas ainda assim, a nossa nutrição, o profissional o nutricionista tem espaço sim, em todo mundo que faz a utilização das canetas devem sim fazer um acompanhamento nutricional, caso queiram ter resultados duradouros, resultados que não comprometam sua massa muscular, tá bom? E diversifique seus públicos, tenha públicos de diferentes faixas etárias, tenham nichos diferentes, não dependa de um nicho exclusivo, não dependa só de pessoas mais velhas e de pessoas que querem emagrecimento. Procure pessoas querendo saúde, querendo ganho de massa muscular, alto rendimento, enfim, não fique preso apenas no nicho. Desse jeito que eu tenho driblado esses efeitos das canetas emagrecedoras. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comentário, se inscreva aqui no canal e me siga lá no Instagram, @nutri.igorfreire. Lá eu coloco um pouco mais do meu dia a dia. E todo final do mês aqui, ou início de mês, eu coloco o meu balanço geral do meu faturamento, sem escolher nada de ninguém, a realidade nua e crua. Beleza? Então é isso. Beijos, abraços e fui!